Bom dia, caros alunos. Então, estamos aqui para mais uma videoaula de matemática, aula número 15. E nessa videoaula, nós vamos falar sobre raiz de uma função, está lá na página 91 a 92, tá certo? Então, vamos começar a aula. Raiz de uma função chama-se raiz ou zero de uma função real, de variável real. Y igual a f de x, é a nossa função, né? A lei de formação. Todo número R do domínio da f, lembra domínio, né? Lembra logo da reta dos reais, né? Tal que a f de R seja zero. Então, todo valor de x que eu colocar na função e voltar a f de x, né? Ou y como zero, é raiz da função. Há funções que não têm raízes. Tá? Não tem raízes dentro do conjunto dos reais. Esse ali, por exemplo, isso vai resultar, certo? Qual o número que eu posso botar aqui que vai me resultar num número negativo, certo? Por exemplo, nesse caso aqui, para anular por 1 para dar zero. Então, isso não tem dentro do conjunto dos reais. Vocês vão aprender o conjunto dos complexos, aí vocês vão descobrir que tem um que torna isso aqui verdadeiro, tá? Para funções complexas, e não funções reais que a gente aprende. Tá? E essa aqui também, ó. Não pode botar o zero. Não, aqui eu não tenho nenhum número, aqui não existe nenhum número real que eu possa dividir o 3 e que resulte em zero. Tá certo? Não tem nenhum número real que eu possa botar aqui, nem complexo, tá? Nem outro conjunto que eu falei. Que eu possa zerar isso aqui. Então, essas duas funções são exemplos, né? Que elas não possuem, né, raízes reais. Essas duas funções não me devolvem raízes reais. Tá? Então, essa aqui é aquela função que você, a equação, né, resolvendo a equação de segundo grau aqui, é aquela que você encontra a curva, né? Ela acima do x ou abaixo do x, sem tocar o x. Que é aquelas que você resolve o delta e o delta dá negativo. Você fala, não tem raízes reais. É isso? É exatamente o que acontece com essa aqui. Já essa aqui não. Essa aqui há uma impossibilidade mesmo de encontrar a divisão de um número real por x e esse x resultar em zero, né? 3 por x igual a zero. Não temos, né? Ainda, né, como eu disse, esse conjunto existe, nós não conhecemos ele. Então, dentro do conjunto de reais, que é o que a gente estuda, lembra o conjunto inverso, no caso aqui das funções, é o conjunto real. Então, dentro dele não tem essa divisão. Tá? Não existe aquela divisão. E nem existe o quê? Raiz par de número negativo. Então, essas duas ali não têm raízes reais. Vamos para os exercícios, então. Indicar se existem zero ou raiz da função. Essa função ali. Então, para verificar ali, você vê que é um x à quarta, né? Menos 9x ao quadrado. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Tá? A gente vai pegar e... Aqui, ó. A gente vai fatorar, né? A gente fatorou esses dois e encontra isso. E aí você tem, então, que x ao quadrado é igual a zero, porque um número, esquece que é x ao quadrado, esquece que é x ao quadrado menos 9. Um número vezes um outro número resulta em zero, dentro do conjunto de reais só existe uma coisa. Ou o primeiro número é zero, ou o segundo. Então, aqui admitindo que x ao quadrado é zero, nós temos uma raiz, que é zero. E depois vamos admitir que x ao quadrado menos 9 é igual a zero, e aí nós vamos ter a raiz quadrada de 9. Que é o 3 e o menos 3. Né? Então, temos o 0, o 3 e o menos 3 como raízes. Tá? E aí a gente vai ver isso em gráfico, né? Como a gente encontra essas raízes no gráfico. Logo, os zeros da raiz da função são 0, 3 e menos 3. No plano cartesiano abaixo está representado o gráfico da função. Quais são as raízes de f? Vamos lá. Aqui, ó, no gráfico. Então, presta atenção. Nós temos aqui o domínio, vai de menos 10 a 10. O conjunto de imagem vai de menos 6 a 5, ou de 5 a menos 6.
Tá? É onde a amplitude, né, que varia ela varia aqui, ó. Esse aqui, tá vendo? Menos 10 pertence a ela, tá fechado. E menos 10 ao 12 também. Então, aqui no eixo X, eu encontro o meu domínio, né? Domínio da função. Nesse caso, ele está escrito a menos 10 ao 12. Tá? E aqui, ó, ele vai do menos 6 ao 5. É quem? O meu conjunto de imagem. E qual é o meu contradomínio? Todos os reais. O que acontece quando se restringe aqui é porque depois do 12, por exemplo, essa função podia fazer isso aqui, ó, certo? E aí deixava de ser função. Por isso que a gente restringe o domínio, e aí restringindo o domínio nós temos uma função. Resolução, né? Então vamos lá para a resolução. Então, como eu disse, vamos ver agora no gráfico como a gente encontra essas raízes. As raízes é todos os pontos em que o gráfico da função corta ou toca o eixo X. Tá? Por que isso? Porque o Y vai dar resultado sempre zero. Aqui, ó, é menos 7, 0. Aqui é 3, 0. Aqui é 9, 0. Tá certo? Então, o zero do Y está aqui, em cima do eixo X. Por isso que é chamado de raiz. Por quê? Sempre que eu coloco o menos 7 nessa função, ele resulta em zero para o Y. Se eu coloco 3 nessa função, resulta em 0 para o Y. Coloco 9, resulta em 0. Colocando outros pontos, não. Se eu colocar o menos 2, resulta em menos 6. Não é raiz, porque não zerou. Deu menos 6, certo? Mesma coisa aqui, ó. Se eu botar o menos 10, está gerando 5, não é 0. Tem que zerar 0 na função. E aí está aqui, observando que a 7 é 0, né? Concluímos que a raiz de 0 são menos 7, 3 e 9. Menos 7, 3 e 9. Determinar a raiz da função cujo gráfico está abaixo. E esse aqui? Então, esse aqui vocês já aprenderam, né? Então, olhou, já sabe quais são as raízes. Quem são? São os pontos onde o gráfico corta o eixo X. Aqui, ó. Nesse ponto, nesse, nesse e nesse. No menos 6, no menos 3, no 0, no 3 e no 6. Então, está ali, ó. No menos 6, esse ponto é o menos 3. Esse ponto é o 0, esse ponto é o 3 e esse ponto é o 6. E o domínio dessa função? De menos 7 a 13. E o quanto é o domínio dessa função? Todos os reais. E o conjunto de imagem, aí eu precisava saber aqui, ó, qual é esse ponto aqui, né? E vai até o 5 aqui, tá? Eu não sei qual é o ponto aqui. A segunda parte da aula 15 é a variação do sinal de uma função. Variação do sinal de uma função. Quando ela é positiva, quando ela é negativa e quando é nulo. Certo? Então está lá na nossa página 93 a 95 tratando desse assunto. Então abram o livro e vão seguindo aí a aula. Variação do sinal de uma função. Sendo f uma função de domínio D, dizemos que f é positiva para um elemento x, está lá no nosso domínio, com x pertencente ao domínio C, somente se a f de x for maior que 0. Então, toda vez que eu pego um elemento do domínio, ou seja, um valor lá de x, né, e coloco a minha função, e o resultado disso for um número maior que 0, então eu tenho que a minha função é positiva. E o contrário, toda vez que eu pego um x e jogo ele lá na minha função, e eu acho um valor menor que 0, a minha função nessa parte ela é negativa, tá certo? E a terceira parte ela é nula. Toda vez que eu pego o x, nós vimos na parte anterior agora, eu pego o x, jogo na minha função, na lei da função, e eu retorno o y, ou a f de x, como 0. É as raízes da função. Então, ela é nula, a função é nula nas raízes da função. Está ali. Nesse caso, x é a raiz da função. E vamos para os exercícios, né? Para poder massificar, né, o que a gente aprendeu. O gráfico abaixo representa uma função, né? Menos 4 e 8 aberto. Então, é fechado menos 4 e 8 aberto em R. Então, veja que esse elemento 8 não serve, mas todos os reais que tem menos 4 e 8 servem. Então, esse 8 ali, na verdade, é um limite, né? Não chega nele.
Então, está aqui a nossa função, o gráfico dela está aqui. E aí é para determinar os valores de x para os quais a f de x seja maior que zero, ou seja, onde é positiva, né? Os valores de x para os quais a f de x seja menor que zero. Em qual parte desse gráfico a função é negativa? E os valores de x para os quais a f de x é igual a zero, ou seja, esses valores são as raízes dessa função. Tá certo? Então, a gente vai analisar esse gráfico para cada uma dessas observações ali. Então, vamos lá. O primeiro é determinar os valores de x para os quais a f de x é maior que zero. Então, vamos gravar uma coisa. A função ela é positiva sempre que ela estiver acima do eixo x. Ela é negativa sempre que ela estiver abaixo do eixo x. E ela é nula sempre que ela estiver cortando o eixo x. Vejam que é tudo em relação ao eixo x, tá certo? Então vamos resolver essa aqui. Então, pegando lá, ó, f é positiva para o elemento x, com x pertencente a d, 6 somente se a f de x for maior que zero. Então, agora olhando para esse gráfico aqui, onde essa função ela é maior que zero. Então, nesse pedaço aqui, ó, tá certo? Que vai aqui, ó, de menos 4 a menos 3, tá? Esse pedaço. Esse pedaço aqui da função, essa função, está acima do eixo x. Então, aqui não entra esse ponto aqui, que é o menos 3, tá? Aqui é vazio aqui. A outra parte é essa aqui, ó. Também de 2 a 4. Esse pedaço aqui também não entrando 2, nem aí entra o 4. O 4 entra, o 2 não, porque o 2 está em cima do x, tá? E nessa parte aqui, ó, o 6 não entra, e nem esse aqui, porque ele também não pertencia mesmo. O 5 não pertencia ao condomínio. Então, o 6 aqui, ó, ele não entra também, é vazio aqui. Esse pedaço também. Então, de menos 4 a menos 3, eu tenho o quê? Por que os dois está menor, né? Menor. Porque o 3 é raiz, então ele não entra. E aqui, ó, no 5, menos 4 também não entra ali. Tá? Então, o menos 4 menor x menor que menos 3, ela é positiva. Ali. Ou vai ser um outro pedaço, né? Do 2 ao 4. 2 vazio e o 4 fechado. Tá? E aí nós temos que somar também quem? Do 4 ao 6. Então, ali a gente pode pegar todo mundo. Do 2 ao 6 existe, porque apesar desse aqui, esse ponto não existir, mas ele existe aqui, ó. Tá? O 4 eu tenho elemento, apesar dele não existir aqui. O 4 eu tenho. Então, eu posso pegar todo mundo. Tá? E aí eu não quero quem? O 2 e o 6, porque eles são raízes. Raízes não vai entrar. Não. O zero é positivo e negativo, né? Nós já vimos isso. Então, tem que ser acima das raízes. O próximo era o gráfico abaixo representa a função. Né? A mesma coisa, é aquele gráfico, só que agora é para determinar os valores nos quais ela é negativa, f de x é menor que zero. Então, de novo, né, lembrando, toda função ela é positiva acima do eixo x, negativa abaixo do eixo x e nula sobre o eixo x. Então, se eu quero os valores que f de x seja menor que zero, então eu vou ter que pegar os valores aqui, ó. Aqui, ó, vai de menos 3 a 2. Aberto menos 3 e aberto 2. Aqui, esse ponto, ele existe, ó, com menos 2. Então, já somou. Então, eu já posso colocar o menos 2. E depois ele vai de menos 2 a 2. Então, eu posso pegar isso tudo aqui, ó. Toda essa parte aqui, ela é negativa. Lembrando, só vai entrar o menos 2 aqui, porque existe esse ponto aqui, ó. E ele não existia aqui nem aqui, mas ele existe. Então, eu posso pegar todos eles para essa função que eu vou ter valores lá no meu condomínio. E lembrando, uma vez que não entra o 3, menos 3, menos 2, que são raízes. Então, lá, pegando lá da nossa teoria, se f é negativa para o elemento x com x pertencente ao domínio, 6 somente se f de x é menor que zero. Então, quais são eles? Tá? Então, vamos lá, pegando todos eles. Então, aqui, ó, esse ponto aqui que a gente pegou anteriormente, ó, ele aqui, ó, ele existe. Então, esse aqui também é negativo.
ele está abaixo. Esse ponto ele não existe aqui, mas existe na função aqui. Ó. Ele está abaixo do x, então é negativo. Mas esse pedaço e todo esse pedaço aqui, né? E esse pontinho que não existe aqui nem aqui, mas existe na função. Então, nós temos que x igual a menos 4 é negativo, a função dá um valor negativo, está abaixo de x. Que de menos 3 a 2, de menos 3 a 2, ela também é negativa, ali, né? Não pega menos 3 nem 2, que é raiz. E depois nós temos quem? Está aqui, ó, do 6 ao 8, tá? O 6 também aqui não entra, é uma bolinha dessa aqui, e o 8 não entra porque já estava lá na função, tá? Então, x é maior que 6 e menor que 8, também é negativa nesse ponto. E agora é a última parte, né? Era os valores de para quais x, fx é igual a 0. Então, fx é igual a 0 quando a função corta o eixo x. Se a função corta o eixo x, o ponto em que ela corta são raízes da função. E nós temos ali o menos 3, o 2 e o 6. Pegando a teoria, né? F é nula para um elemento x com x pertencente a D6, somente se fx é igual a 0. Nesse caso, temos as raízes da função. Então, temos o menos 3, ali, o 2 e o 6. Então, essas são as raízes, é onde a fx é nula. Então, relembrando, a função ela é negativa abaixo do x, ela é positiva acima do x, e ela é nula sobre o x. Todas as funções. Ah, mas se aquela equação de segundo grau que dá delta igual a um número, a uma raiz, vai dar negativo, né? E aí vai dar uma raiz quadrada do negativo. Aí ela é toda positiva, certo? Ou ela é toda negativa, dependendo do nosso A lá, se ele é negativo ou positivo. O gráfico abaixo representa a função f de menos 6 a 5, fechado, menos 6 entra e 5 também, obtém os valores de x para as quais a raiz da f de x igual a 0, a f de x é maior que 0, positiva, a f de x é maior ou igual a 0, agora entrou aqui uma diferente, não é só maior, né? Ou igual. Então aqui vai entrar todos os valores positivos mais as raízes. A f de x é menor que 0, quando a f de x está abaixo de x, do eixo x, e aqui apareceu de novo igual, então ali também entra as raízes. Então, essa aqui é o nosso gráfico, ele vai do domínio de menos 6 a 5, certo? E ele varia de 2 a esse ponto mais alto aqui que tem que ser determinado. Não foi mostrado aqui qual é. Né? Eu não tenho a linha de informação, por isso eu não posso determinar ele, não é possível. Então, a gente vai analisar apenas o gráfico. Então, vamos lá. Esse é aquele gráfico ampliado, e eu quero quando fx é igual a 0. fx é igual a 0 quando ele corta o eixo x. Certo? Ou toca o eixo x. Então, são o quê? F é nula, está aqui lá na teoria, né? Para o elemento x pertence a D6, somente se fx igual a 0, nesse caso, x é a raiz da função. Então, nós temos o menos 4, nós temos o 1, nós temos o 3 e nós temos o 5. Então, todos eles pertencem à função, então todos eles são raízes da função. Vamos falar? X é igual a menos 4, ou x é igual a 1, ou x é igual a 3, ou x é igual a 5. Então, todos esses pontos aqui zeram essa função. A gente não tem a lei, mas tem o gráfico. O gráfico mostra que ela cortou o eixo, o ponto que ela corta é a raiz. E agora f é maior que 0. Então, todo aquele espaço onde ela está acima do x. É esse pedaço aqui, e aí pula. Esse pedaço aqui também está acima. Não entra quem? As raízes, né? Então, pegando a teoria, f é positiva para o elemento x, com x pertencente a D6, somente se a f de x for maior que 0. Então, é todo esse espaço aqui, ó, de menos 4 a 1. E mais todo esse espaço aqui, ó, de 3 a 5. Lembrando sempre que não entra as raízes, quando é apenas positivo. É maior que 0. É maior que 0 apenas nesses dois espaços aqui. Tá? Então, o x pertence ao intervalo menos 4 a 1, união com o intervalo 3 a 5.
A1, aberto, aberto, aberto e aberto. Agora, parágrafo x maior ou igual a zero. Agora eu posso pegar o menos 4, o 1, o 3 e o 5. Então, está ali, e esse, e tudo que está entre eles, mais o 3 e o 5, e tudo que está entre eles também. Então, está lá. Então, esse aqui, né, vai resultar que x pertence a esse intervalo de menos 4 a 1 fechado agora, e de 3 a 5 também fechado, porque, nesse caso aqui, ele está pedindo que seja maior ou igual, né? Maior ou igual, ela pode ser positiva ou nula, certo? Positiva ou nula. Agora eu quero que a função armática ela é negativa. Então ela é negativa, ó, nesse pedaço aqui e nesse pedaço aqui, que está entre menos 6 e menos 4 e entre 1 e 3. Então, pegando mais uma vez a teoria, a f é negativa para o elemento x com x pertencente ao domínio, 6 somente se f x é menor que 0. Então, nós vimos aqui, ó, o domínio vai de menos 6 a 5. Tá certo? E o conjunto imagem, né? Ele vai de menos 2 a esse ponto máximo aqui, que não tendo a lei de informação, não tem como determinar, já que ele não foi posto aqui no gráfico. Então, está ali, ó, esse pedaço é aquele, e a f de x vai ser nula se eu pegar valores entre 6 e 4, entre 6 e 4. Tá? Então, o que acontece aqui, ó, do 6 ao 4, mas por que entrou ele e não entrou ele? Porque esse aqui é a raiz da função, esse aqui não é a raiz. Tá? E ali entre o 1 e o 3, o 1 e o 3 são raízes, então não entra. Vou pegar apenas elementos entre eles. Então, ficou o quê? X pertence ao intervalo fechado de menos 6 a menos 4 aberto, união com aberto de 1 a 3. Então, essa é a resposta. O gráfico abaixo apresenta a função, né? É o mesmo, né? O mesmo gráfico, só que agora eu quero igual, né? Menor ou igual a 0. Tá? Então, é aquele mesmo pedaço que eu vou pegar. Esse aqui até o 4, agora é entre o 4, porque pode ser igual a 0, pode ser nulo. E aqui entre o 1 e o 3 também. Então, ele vai pegar aqui, ó, do 6 ao menos 4. Por que entra o menos 4 agora? Porque pode ser nulo. Então, entra a raiz. E aqui também, do 1 ao 3, todos entre eles, porque ele também disse que pode ser nulo, pode ser igual. Dúvidas disso? Tranquilo. Então, deu o quê? X pertence ao intervalo menos 4. De menos 6 a menos 4, fechado, e também o intervalo de 1 a 3. Qualquer desses números que eu pegar aqui, real, né, entre menos 6 e menos 4, existem infinitos números, né, reais. Então, eu posso pegar qualquer um desses que sempre vai dar negativo. Aqui é a mesma coisa. Qualquer número real que eu pegar entre 1 e 3, sendo infinito, vai dar sempre, sempre nessa curva aqui, que abaixo do x é negativo. E o positivo, sabendo que é sempre acima, né? E o nulo são os elementos que são raízes dessa função. Então, terminando mais uma aula, certo? Matemática. Bons estudos para vocês. Não esqueçam de abrir o livro lá, fazer os exercícios que tem lá, certo? Tem os exercícios complementares, façam também, para que surjam dúvidas e vocês possam tirar essas dúvidas lá no fórum. Vocês não estão entrando no fórum, não estão tirando dúvidas. Tá certo? Então, é importante que faça esse contato. A gente só tem um contato aqui, ó, na segunda-feira, né, com a matemática, né? Então, esse contato é muito pouco para vocês tirarem dúvidas. Você chega no final de uma aula querendo tirar dúvida, mas aí o professor já tem que ir para outra turma. Não tem tempo de tirar aquela dúvida. Entra lá no fórum e tirem dúvida. Teve um aluno que pediu para resolver a questão, acho que 27, 28, tá, página 41. Resolvi, está lá. Parece que ninguém entrou, ninguém tirou dúvidas sobre aquela questão. Então, bons estudos para vocês e até a próxima aula.